Graça e paz, minhas irmãs. Chegamos na sexta semana das 10 semanas para nos tornarmos mulheres poderosas nas mãos de Deus, instrumentos poderosos, afiados na palavra do Senhor, transformadas aqui, olha, pela renovação da nossa mente, modeladas pelo próprio Pai. Somos instrumentos afiados. Somos filhas amadas. Minhas irmãs, não sei quanto a vocês. Essas 5 semanas que passaram foram semanas desafiadoras, com temas super pertinentes para a vida de mulheres cristãs que querem crescer, que querem se desenvolver mais e mais para serem essas filhas amadas que falam do amor dele, que jorram vida em outras vidas. Como tem sido desafiador. Olha, eu já consigo ver os benefícios deste estudo na minha vida, no dia a dia. Eu já consigo olhar para mim e ver que já existem coisas que estão sendo mudadas e transformadas em mim, no meu pensamento, na minha maneira de pensar, de sentir as situações, de lidar no dia a dia. Eu quero chamar vocês para se entregar. Porque de verdade, o Senhor, Ele vai fazer coisas que você não consegue nem mensurar. Eu quero relembrar com as irmãs os temas que nós passamos nessas últimas 5 semanas. Na primeira semana, nós já iniciamos falando sobre compreender que não somos perfeitas, que temos falhas e que, tá tudo bem, o Senhor, Ele vai trabalhar em nós. Na segunda semana, nós passamos o que para mim é um ponto alto dessas primeiras semanas que são a base do estudo, tá? Das primeiras 4 semanas. Essa segunda semana falou de dependendo, ou seja, confiando, o que para mim é um pilar muito importante em qualquer relacionamento. Porque quando nós não confiamos, o relacionamento, ele fica meio barulhado, ele fica rachado. Sempre vai ter uma picuinha, sempre vai ter um problema. Então a base de todo e qualquer relacionamento, ele é a confiança. E nessa terceira semana, minhas irmãs, nós falamos sobre conhecer ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. E nós trouxemos aqui uma aula de discipulado. Trouxemos aqui atributos incomunicáveis que pertencem à grandeza do Senhor, à realeza dele, né? A soberania de Deus, que só é dele. E os comunicáveis, que é para eu e você desenvolvermos no nosso dia a dia o nosso caráter, nossa maneira de ser, de agir e de nos relacionar com a sociedade. Porque nós somos feitas à imagem e semelhança desse Deus. Foi uma semana muito boa, viu, minhas irmãs? Chegamos na 4ª semana e nós falamos nessa 4ª semana de algo muito importante. Aceitando o propósito para o qual nós fomos criadas por esse Deus e pararmos desse cabo de força, né, de ficar guerreando com Deus. Deus nos criou com um propósito específico e muitas das vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Então, na 4ª semana, nós falamos sobre aceitação. Na 5ª semana foi a hora de começar as lágrimas a descerem, porque nós nos esvaziamos, tiramos de dentro de nós nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos que não estão no coração do Pai. Planos, projetos e sonhos que pertencem somente a nós, egoístas, que dizem respeito só à nossa pessoa, com nossas malcriações, egocentrismo, achando que tudo gira em torno de nós. Então nós nos esvaziamos das nossas vontades próprias, viu, minhas irmãs? Coisas que só falam a respeito de nós mesmas, aonde nem Deus é contemplado. Então a 5ª semana vão ter lágrimas rolando pelo rosto. E agora chegamos na 6ª semana, limpando, tirando de dentro de nós a sujeira, o pecado. E para essa semana eu quero orar, porque eu sei que esse é um momento aonde nosso pensamento pode fechar, nossos olhos podem fechar, para não nos permitir ver, e isso é espiritual.
é espiritual. Minhas irmãs, tudo que diz respeito a nós nos limparmos, a nós nos esvaziarmos, a nós trabalharmos dentro de nós, a conhecermos Deus, a aceitarmos, a confiarmos no único e suficiente Salvador e a entender que nós não precisamos ficar presas ali, né? Compreender que nós não precisamos ficar presas a picuinhas do nosso pensamento dizendo que não somos perfeitas, tudo isso tem cadeias espirituais junto. Então eu quero orar para que esta semana nós possamos quebrar julgos, quebrar pensamentos, quebrar relacionamentos, quebrar situações que nos levam a pecar e que são pecado quando já estamos dentro delas. Querido, Tu és soberano e Tu conheces todas as coisas. Nos sonda, Senhor, nos sonda, conheça-nos, ó Deus. Quebra aquilo que está dentro de nós cristalizado. Nos ensina, nos direciona, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para compreendermos os Teus ensinamentos para esta sexta semana desse estudo. Pai, eu entrego as minhas irmãs nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, é necessário muitas das vezes nós orarmos no meio do nosso estudo, tá? Quando você estiver estudando aí, ore e peça ao Senhor para trazer à sua memória aquelas coisas que estão atrapalhando o seu desenvolvimento na obra dele. Chegamos na sexta semana, limpando. A autora fala assim, o foco desta semana é permitindo que Deus a limpe, ainda que o processo seja doloroso, ainda que tenham lágrimas derramadas dos nossos olhos, né, minhas irmãs? Precisamos pedir para o Senhor nos limpar e permitir que Ele faça isso. Olha, ela sugere aqui a leitura na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Eu sugiro às irmãs que leiam o capítulo inteiro para ter uma visão geral do que o apóstolo está falando aqui. Aqui na página 107, a autora já coloca a passagem da Bíblia na versão dela. Eu, minhas irmãs, vou ler aqui na minha versão. Se você tem uma versão que gosta mais, pega aí a sua Bíblia e leia. Eu vou ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Eu estou fazendo todo esse estudo dessas 10 semanas na NVI. E aqui na NVI vem falando assim, minhas irmãs. Deixa eu colocar aqui que eu estou em outro, eu estou em Atos dos Apóstolos. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Estamos nos enganando quando dizemos que não temos pecado, viu, minhas irmãs? No versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que lindo que é. Ele nos purifica de toda injustiça. Eu trouxe aqui para nós começarmos a pensar o seguinte. Arrependimento, confissão e perdão. Arrependimento é reconhecer, é ter uma mudança de pensamento em relação aos pensamentos e às atitudes que eu venho tendo. Eu preciso reconhecer o meu erro e eu preciso admitir aquele erro, aquele fato, aquela situação que eu estou vivendo. A confissão é me revelar. Quando eu confesso, eu me revelo ao Senhor. Eu me dou a conhecer. Isso é a confissão. E o perdão é a remissão da culpa. Aí, minhas irmãs, é lindo. Mas a autora traz, e a Bíblia, ela é bem clara. Precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, para alcançar o perdão. Não é simplesmente, errei, o Senhor vai... Não. Eu preciso reconhecer o meu erro, saber aonde foi que eu errei. E aí, confessar, me arrepender, mudar o meu pensamento. Eu estou fazendo isso, mas eu não deveria fazer isso, porque isso não agrada ao Senhor. E aí eu preciso mudar esse pensamento, eu preciso depois em seguida revelar isso ao Senhor, confessar a Ele para alcançar
o perdão do Senhor. Minhas irmãs, quão importante é nós alcançarmos esse perdão. Como é importante confessarmos e alcançarmos perdão, porque sai um peso de culpa de cima de nós imensuráveis, e nós vamos nos sentir livres para caminhar, para desenvolver, para ir, para pregar, para falar às nações, para subir no altar e louvar, para dar uma palavra de oferta. Minhas irmãs, é maravilhoso. É maravilhosa a experiência que nós temos quando nós nos sentimos perdoadas e livres desse peso que é carregar o pecado nas nossas costas, e um pecado recorrente. Então é necessário oração nesse momento, viu? Para nós podermos reconhecer. Eu anotei aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, para a nossa meditação. Abram lá, minhas irmãs, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, aqui no Novo Testamento. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos vem falando da cura de um mendigo aleijado na porta chamada Formosa, lá no templo, quando o apóstolo Pedro e João vão e eles encontram aquele aleijado pedindo esmola, e chegando ali, Pedro e João diz para eles que o que eles tinham, isso ele daria. Então eles dão cura para ele, eles dão Jesus, eles dão cura para eles. E aí em seguida, no versículo 11, vem a pregação de Pedro no templo. Pedro começa a pregar no templo, e aí Pedro vai e relata por que eles estavam admirados que aquele homem havia sido curado, que não era ele, não era o poder de Pedro que tinha curado, e sim aquele a quem aqueles homens que estavam ali e haviam crucificado. Haviam libertado Barrabás, um ladrão, e tinham crucificado Jesus, que era em nome dele que ele havia sido curado. Mas que, olha que lindo que é. Versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Por quê? Pedro diz: eu sei que vocês agiram por ignorância porque não sabiam que estavam diante da pedra angular, que estavam diante do Filho de Deus. Vocês não o reconheceram. Vocês estavam no tempo da ignorância. Então eu sei disso, bem como os seus líderes também. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Agora nós chegamos no 19, que é para a nossa reflexão. Arrependam-se. O apóstolo Pedro pede para o povo que estava ali, para as pessoas que estavam ali, se arrependerem. Então é necessário o arrependimento, minhas irmãs. O arrependimento é necessário. O Senhor sabe do tempo da ignorância e o Senhor perdoa o nosso tempo da ignorância, mas precisamos nos arrepender. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que sejam perdoados os seus pecados. Arrependam-se, voltem-se para o Senhor, confessem ao Senhor e os seus pecados serão perdoados. Então, minhas irmãs, limpando-nos. Esta é uma semana de nos limpar. É uma semana da gente olhar, entender, reconhecer, admitir que estamos no erro, que estamos pecando e confessarmos esses pecados e alcançarmos o perdão do Senhor. Vamos nos sentir livres. Será um momento maravilhoso. É muito bom vivermos livres do pecado, livres da culpa, livres do apontamento dos dedos que falam e livre de ter que ficar se esquivando das situações, dos locais e dos cenários aonde nós pecamos, aonde as pessoas sabem que estamos em pecado. Isso é terrível. Isso é como um câncer que vai nos corroendo por dentro e roubando a nossa alegria de viver. E nós vamos falar sobre isso no primeiro dia dessa semana, que vem trazendo o profeta Natan e o rei Davi. E eu volto para falar com vocês nesse primeiro dia dessa sexta semana sobre Davi, que estava exatamente assim, com os olhos vendados, minhas irmãs, com os olhos vendados. Isso é ação espiritual e é necessário sermos confrontadas em relação ao nosso pecado. Então, em Lucas, no capítulo 5, versículo 27 ao 32, o versículo 31, ele é um ponto alto, onde Jesus
Não está falando aqui, viu, minhas irmãs, que Jesus está dizendo que os fariseus são pessoas que não têm doença, que são perfeitos. Só para poder a gente entender. Mas aqui, Jesus vem falando naquele momento em que ele estava ali assentado na casa de Mateus, de Levi, o cobrador de impostos, que os fariseus estavam falando que ele estava sentado com pecadores. Então, o Senhor Jesus, ele fala que ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes, para aqueles que precisavam dele, que precisavam de perdão, que precisavam de aconchego, de abraço, que precisavam ser acolhidos por Deus e serem sarados e curados. Ou seja, largar aquele lamaçal de pecado e viver. O salário do pecado é a morte. Quando nós somos perdoados pelo nosso Deus, quando nós nos arrependemos, confessamos, alcançamos o perdão, então nós temos vida, nós nascemos novamente. Minhas irmãs, eu quero dizer para vocês que no primeiro dia dessa sexta semana, nós temos aqui um confronto entre Natã e o rei Davi. Olha que lindo que vai ser esse nosso primeiro dia da sexta semana. Eu fico com vocês até aqui e volto para o nosso primeiro dia. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.